Oi, tudo bem? A sua mente é um habitáculo divino de amor. Vamos começar a teorizar aqui na prancheta. Vamos fazer a linha da vida e a mente. A linha da vida e a mente. Muito bem. Nesse exato momento, o seu ego é uma porção pequena da sua personalidade. O seu ego é uma porção pequena, porém consciente, da sua personalidade. Essa personalidade consciente, ela está sentindo, está vivenciando, está experienciando o lençol de memórias que eu lhe ofereço nesse momento, que a vida lhe oferece em torno, que o mundo lhe oferece no coração. Mas em dado momento eu falo a palavra Deus. Deixa eu anotar aqui. Deus. Deus é uma energia amorfa, não tem forma. Ou seja, uma energia plena, estrutural, radiante, extremamente plena e feliz. Deus, amorfo na matéria, na mater, né? Deixa eu anotar aqui, matéria, a mater. Deus é amorfo na mater, mas é amplo em seu espectro energético no espiritual. Vou anotar aqui no espiritual. Então, como Deus nos fez primeiramente o espiritual e transformou o elemento mater da tua mente, algo amorfo, ou seja, Deus que é criador, te deu o poder de criar ou co-criar dentro do universo infinito e expansivo a fusão da mente com a matéria. Mente e matéria. A fusão da mente e matéria no corpo, regendo um ego, na sua pequena porção atual da personalidade, nós encontramos um círculo mandálico energético durante todo o processo de individuação que tu estagias. Então a mente, o ego, personalidade, uma porção inferior que nós chamamos de sombra, ou as nossas imperfeições, algo reprimido da nossa essência, e toda essa totalidade, junto ao arquétipo divino, nós chamaremos de S maior ou Self. Toda a totalidade do ser, né? Que é a tua personalidade, que é o teu espírito, criado por Deus, nesse rizoma do espiritual que transforma, né? Transforma através de essência quintessenciada ou perispiritual ou matéria etérica, empírica, a região amorfa da mater, que é a matéria-prima, a prima matéria que falaram os alquimistas, e essa prima matéria, então, quando você se torna uma ânima, uma ânima, você está envolvido a um grande círculo energético chamado Self. Self ou si mesmo, ou Selbst
em alemão, Selbst, né, em alemão, ou self em inglês, ou si mesmo em português, que é a totalidade do ser equivalente ao espírito. Nós mostramos aqui. Então, essa equivalência do self com o espírito é que dentro desse parâmetro, enquanto espírito, você não tem a ligação com a matéria. E o seu rizoma, o seu campo energético, empíreo, a sua ligação físico-espiritual, a sua mente, está então subtendida dentro desse amorfo substrato etéreo que vem da vontade de Deus. A partir do momento que você se torna uma ânima, uma alma, né, você engloba em si o elemento masculino e feminino, ânimos e ânima, e dentro desse elemento você tem a participação da sua sombra, que é algo tanto consciente como inconsciente, porque ela labuta entre esses dois campos de motilidade, né, psicoenergéticos, e nesse campo de motilidade você se torna o self individuado, quando o fator crístico te leva ao quê? A uma essência maior, retornando, depois de todo esse processo, até Deus. O teu pertencimento a essa energia crística é um impulso para que tu venhas crescer paulatinamente durante todo o processo mentopsicológico. Então, o que ocorre? Você saiu da criação divina. Você é um substrato energético no fluxo-tempo contínuo, ou seja, a tua essência ela não vai se apagar, graças a Deus, né? Uma vez criado, o Self integra as potencialidades angélicas e também a sua polaridade sombria. Então, nesse ponto, quando o Self abarca a totalidade do ser, continuamente você está em expansão, está em desenvolvimento. Por isso que alguns retratos mitológicos representavam os anjos como círculos energéticos com a figura de um olho, o olho celta, o único olho, né, do unicórnio, no meio dessa centralidade energética. Pelo fato de que a totalidade é um círculo, é uma energia, é uma polaridade de forças, é uma congruência energética. Então, considerando o espírito imortal, considerando o espírito a benesse da criação, considerando o espírito a obra-prima de Deus, o bem é a escolha única. O mal é um acidente de percurso. O mal em si, ele não foi criado por Deus. Isso os teólogos da Idade Média, São Tomás de Aquino, Santo Antão, Santo Agostinho e muitos outros já atestavam isso. O mal, ele não pode, o próprio Calvino, Thomas Memphis, então assim, eles atestavam que o mal não podia vir de Deus. Mas o mal, o que é? É a parte sombria da polaridade da luz, do expurgo da matéria introjetada nesse silêncio interno, nessa polaridade interior que está aprendendo a ser regida por uma força excelsa e magnânima. Então o que acontece? Desde o momento que você está ampliando o seu cabedal de conhecimento, de intelecto, de moralidade, você está não reprimindo a sua sombra, mas educando-a. Porque a matéria é a consubção, a matéria é o nigredo, a matéria é a cinza, é o carbono, né? Então o que acontece? Todo esse fluxo carbonífero que exerce o toque tátil da substância mercúria, sangue, sanguínea, o plasma, tudo isso atuando num ser que é etéreo, que é o espírito, nós vamos ter o quê? Uma volitação
da essência numa cadência ainda primária. Por isso que vir à matéria é se sujeitar à matéria, se sujeitar aos enleios da matéria, se sujeitar às dificuldades da matéria. Então é o peso sobre a excelência, ao qual a alquimia medieval trouxe a figura de Cristos, simbolizado na essência de pixes ou peixes, onde então o símbolo do Cristo viralizou a essência chamada anticristo. O anticristo seria o que? A sombra da luz que projeta no crescimento, e o anticristo desce às regiões dos Hades infernais. Por quê? Porque nesse parâmetro da elevação e da queda, nós temos o equilíbrio dentre as polaridades e as energias contristantes do mecanismo causal e empírico da vida. Então, se a vida é um conglomerado de forças e energéticas que trabalham na construção e na transformação do plasma, esse plasma sanguíneo, esse plasma etéreo, esse plasma da consumpção material gera uma ruptura dentro da estrutura do self para que a sombra seja integrada. E a sombra sendo integrada, ela então o quê? Ela galvaniza o elemento máter, e o elemento máter, então, é integrado ao ser, que vai aprender com as suas raízes aterradas na reencarnação o aprendizado sélfico, crístico de viver e ascender às alturas. Você pode ascender às alturas, desde que tenha humildade, e nós tenhamos a humildade daquele eros platônico, né, inspirado no símbolo sélfico de Sócrates, através do Delfos, né? Só sei que nada sei, só sei que estou a aprender, só sei que muito tenho a aprender. Então, nesse conglomerado de forças, nesse co-desafio estruturante e regimentado pelo magnífico processo da individuação, nós vamos crescendo e ascendendo espiritualmente. Espiritualmente crescidos, ou seja, maduros, nós temos o que? A consumpção sélfica energizada na caracterologia divina. Então nós nos espelhamos em Deus através de Jesus. Cristo é o modelo sélfico, o arquétipo do amor e o símbolo de Pixis, aquele que respira debaixo d'água, aquele que está tanto no peso quanto na leveza, aquele que é a árvore que tem as suas raízes e seus frutos, é aquele que energiza o biótipo transferencial da luz magnânima do amor em si e não o amor per si. O status quo empírico da galvanização da essência trabalhada em ipsis versus na cadência verbo, ou seja, Sanctus Spiritus, ou seja, o Espírito Santo, o verbo do amor. E é esse amor o nosso objetivo de vida, o nosso objetivo de crescimento, o nosso objetivo de estamidas emocionais, o nosso objetivo em parâmetros suprassensoriais de estar e viver em crescimento e espírito. Mero Robert Filho, trabalhando com toda humildade a nossa presença dentro desses canais virtuais para que nós estabeleçamos um contato entre espírito e matéria, dedicado essa explanação à nobre entidade Joana de Ângeles.